Aqui nós vamos nos adaptando ao microfone. Como já estivemos de manhã, nós já pegamos uma certa... E agora? Agora sim. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus e aos amigos da espiritualidade possam nos envolver e se manter entre nós. Aqui estivemos pela manhã, uma oportunidade que eu considero bendita, de abraçar cada um de vocês, de conversarmos sobre a temática do perdão e de saborear um saborosíssimo bacalhau ao Zé do Pipo, foi isso? E agora nós retornamos porque o nosso amor por Jesus nos faz trabalhar cada vez mais. E a temática que vamos desenvolver agora na parte noturna, convite à autotransformação. Eu aprendi a gostar da doutrina espírita, valorizar cada uma das suas propostas para a minha vida, para as nossas vidas, e uma em especial sempre me chamou muito a atenção. Aquela que está estampada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando Allan Kardec nos coloca: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más viciações. Qual o compromisso de todos nós na atual vida? Qual o nosso grande desafio quando estagiamos no mundo? Mais uma vez, nos transformarmos. A doutrina espírita estabelece para com cada um de nós um grande convite. O convite de nos fazermos pessoas melhores, mais afáveis ao bem, nós nos relacionarmos uns com os outros como irmãos. Durante o curso dos séculos, a religião para cada um de nós representou um grande compromisso de fé, porque eu vou na igreja, vou no templo, sigo a ortodoxia daquela que é a minha religião, tenho fé, e essa fé me salva, me liberta. Ter fé é importante, mas é preciso algo mais. E vem a doutrina espírita no século XIX nos dizer que esse algo mais não basta ter fé, não basta acreditar, não basta conhecer todos os capítulos, os versos da Bíblia, não basta conhecer todas as obras da codificação espírita, não basta ser uma pessoa que suba para fazer uma palestra e fale como ninguém. Fale como uma cotovia, porque nos deslumbra com as suas palavras. Que fale de poesias, rimando, ou às vezes galvanizando as multidões. Porque o Espiritismo espera de nós e nos convida a algo mais grandioso, a nós nos transformarmos. Ter fé é importante? Sim. Conhecer os livros sagrados é importante? Sim. Conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho, é importante? Sim. Mas o convite que nos faz a doutrina espírita, seja hoje melhor do que ontem, seja amanhã melhor do que hoje. Nós seremos reconhecidos pelos nossos esforços por nos tornarmos pessoas melhores. Não adianta o Rafael vir a Cabo Frio fazer uma palestra se dentro de casa eu sou um tirano com a minha esposa. Se eu sou um pai que não sei tratar a minha filha com amorosidade. Não adianta o Rafael saber declamar versos de Maria Dolores, versos de Amélia Rodrigues, se eu trato meu irmão sem compaixão. Se eu me relaciono no meu ambiente de trabalho, passando por cima de tudo e de todos. Então o convite que nos faz a doutrina espírita é: se você quer ser um bom cristão, haja como Jesus agiu. Procure trazer o Evangelho não nos lábios,
que é importante, mas traga ele para o coração, para que Jesus fale através de vós, haja através de vós e se relacione através de vós. Porque hoje o mundo conhece, e eu me incluo, grandes pessoas versadas nos evangelhos. Mas é curioso, nós temos grande quantidade de igrejas, números físicos, mas a qualidade nossa dos cristãos parece que diminui. Porque a gente tem tratado uns aos outros com indiferença, sem amorosidade, sem respeito, sem construir laços de ternura. Hoje o homem consegue lançar sondas que vão até o planeta Marte. Nós conseguimos decodificar o DNA humano e dentro da barriga a gente já sabe se uma criança tem predisposição a essa ou aquela doença. Hoje nós falamos em inteligência artificial, onde eu fiquei sabendo que até consultas com psicólogos via inteligência artificial as pessoas estão fazendo. Hoje você quer um retrato, você vai no Gemini ou vai no Chat GPT e a inteligência artificial faz tudo para você. Só não faz uma coisa, amar. Porque amar é digno do ser humano. Porque fazer o bem é digno do ser humano. Que mundo nós estamos construindo, onde nós conseguimos grandes prodígios de natureza material, mas ainda fomentamos guerras, que espocam entre dois países eminentemente religiosos. Porque Israel é religioso, a faixa de Gaza também. Dois países irmãos, porque os árabes são descendentes de Ismael, os judeus são descendentes de Isaac. E se nós nos lembrarmos, Isaac e Ismael eram irmãos, filhos de Abraão. Porque ainda temos guerras de russos contra ucranianos, se ambos são cristãos, cristãos ortodoxos, do grande cisma ocorrido no século XI. E eu me pergunto, será que nós entendemos a proposta do Evangelho? Ou nós ainda caminhamos naquilo que é externo, superficial, aquilo que está do lado de fora? O que é externo? Dogmas, rituais, cerimônias. O que é interno? Sentimento. Como andam os nossos sentimentos? Será que nós já conseguimos nos conduzir a ponto de tratar o outro de uma forma melhor? A ponto de nos aproximarmos daqueles que têm fome, que padecem necessidades, aqueles que são os esquecidos da sociedade? Porque talvez hoje nós tenhamos uma grande prosápia, vaidade, para falar de Jesus, mas ainda temos pessoas esquecidas dentro do nosso próprio lar. Conhecem os invisíveis dentro do nosso próprio lar? Aquele velho pai, aquela velha mãe, aquele parente que a gente já não conversa mais. E por quê? Ah, porque ele é chato, né? Mas será que muitos também não nos acham chatos e fazem um esforço danado por conviver conosco? Será que quando passamos pela rua e alguém se estende a mão, é bem certo que não tenhamos como ajudar todas as pessoas? Basta um olhar, basta a pessoa sentir-se abraçada, por nós percebermos a sua presença, e ela já ganhou o dia. Então Jesus espera de nós que sejamos os arautos do amor. Não por outra razão, Paulo estabeleceu na segunda epístola aos Coríntios: vós sois cartas vivas do Cristo, porque Cristo falará por vós. Às vezes um bom dia salva alguém do suicídio. Às vezes um abraço tira alguém de uma tristeza.
Às vezes ouvir alguém é uma grande proposta para que aquela alma se liberte. Daí a veneranda doutrina espírita. Luzes que se acendem em pleno século XIX, porque foi Jesus que prometeu. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17, complementado pelo verso 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador, que há de ficar convosco e vos estabelecer todas as coisas. Esse Consolador veio falar de imortalidade, veio falar de reencarnação, mas veio falar de um grande compromisso, que é o compromisso de amar, de nos transformar para o bem. Então, o que a religião espírita, se assim podemos dizer, porque o espiritismo é filosofia, ciência e religião, nos convida nos dias atuais é: ame hoje mais do que você amou ontem. Procure amar amanhã mais do que você amou hoje. E é sobre esse convite à autotransformação que nós queremos conversar nessa noite. Para a gente se transformar para o bem, para o amor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos conhecer. Será que a gente se conhece? Quem é o Rafael? Quem é o Marcelo Turra? Quem somos nós? É uma grande viagem que fazemos para dentro de nós mesmos, porque Jesus já nos dizia: o reino dos céus não se faz com aparências exteriores, o reino dos céus está dentro de vós. Então nós precisamos internalizar. E para tanto, há uma fábula oriental que eu quero narrar para cada um de vocês, ao sabor da minha emotividade. Porque ele era um lenhador simples, ganhava a sua vida com muita dificuldade, tinha esposa, tinha filhos e reclamava todos os dias. Será que nós somos os reclamões da vida atual? Porque para ele faltava algo. O que faltava? Na sua cabeça faltava dinheiro, para que ele tivesse uma vida melhor, cuidasse melhor dos seus filhos, tivesse uma posição social. E um dia ele começa a orar, e orando ele escuta uma voz. Que voz é essa? Da nossa consciência, a voz de um anjo de guarda, a voz de um espírito que nos quer bem. E essa voz lhe diz, na acústica da alma: meu filho, entra na floresta. E ele, pensando tratar-se da floresta física, era um lenhador, já sei. Vou entrar na floresta, porque eu tenho ficado na periferia. E ele entrou. Quando entrou na floresta, se deparou com madeiras nobres, madeiras antigas, e teve uma espécie de clique, pelo menos aos olhos dele. Se eu cortar essas madeiras, eu hei de vendê-las e ficarei rico. E assim ele fez. Começou a cortar as madeiras, vendeu, ficou rico. Pouco tempo ele já era um grande madeireiro, um grande empresário, mas os problemas continuavam. Por quê? Agora já não era falta de dinheiro, agora era falta de tempo. E ele orou de novo: antes faltava-me dinheiro, agora eu tenho muito dinheiro, mas não tenho paz. Não tenho tempo mais para usufruir do contato com os meus filhos. Não consigo mais formar uma conjugalidade com a minha esposa. Eu já não os vejo, porque são sempre pessoas querendo ter reuniões comigo, são sempre afazeres os mais diversos. E ele orou. E a mesma voz: ah, consciência, ah, o nosso anjo de guarda, meu filho, eu já te disse uma vez, entra na floresta. E ele entrou. Foi mais fundo na floresta. E agora encontrou um rio. E o rio, ele deu-se conta, tem ouro.
porque jogando mercúrio, ele trazia ouro do fundo do rio. E ele pensou, se eu já era rico, agora eu ficarei milionário. E assim foi feito. Tornou-se milionário. E os filhos, com muito dinheiro do pai, tornaram-se dependentes de droga. A mulher pediu-lhe o divórcio. Eu não conheço meu marido mais. Nós éramos tão simples. Vivíamos numa casinha pequena. Nós tínhamos uns aos outros. Faltava bens, mas nós tínhamos o grande bem, um ao outro. E a presença dos nossos filhos. E ele chorando, ora mais uma vez, meu Senhor, ensina-me o caminho da felicidade. E a voz, entra na floresta. E ele pela terceira vez, dá para me explicar? Porque eu não estou entendendo. A grande floresta, meu filho, está dentro de você mesmo. Você tem entrado em florestas exteriores e tem se perdido cada vez mais. Entre dentro de si mesmo, medite quem você é, por que você está no mundo, de onde você veio, para onde você vai. Olha a filosofia espírita. Olha que beleza! Já se deram conta de como é bom sermos espíritas? E ele meditou. Eu sou um espírito imortal. Eu estou no mundo para me transformar para o bem. É bem verdade que no mundo eu preciso de dinheiro para pagar as contas, mas o dinheiro não é o mais importante. O dinheiro deve cumprir uma função, mas eu não posso permitir que o dinheiro me roube o essencial, que é a minha ligação com Deus. Doravante, voltarei para dentro de casa. Cuidarei dos meus filhos, que hoje precisam mais de mim do que dos meus negócios. Pedirei perdão à minha esposa, reatarei ao custo dos meus sacrifícios pessoais o meu casamento. E o meu dinheiro eu hei de contribuir para o bem das pessoas. E ele foi feliz. Foi feliz porque deu-se conta de que estava no mundo não para prosperar materialmente. Nada obstante, não exista problema em prosperar materialmente. Se for licitamente, não há qualquer problema. Mas estava no mundo para prosperar espiritualmente. Que o grande convite da encarnação não era um convite para vitórias materiais, que as traças podem roer e os ladrões podem roubar. O grande convite da encarnação era um convite para que ele se fizesse uma pessoa melhor. Começou a pensar sobre a própria vida, onde eu posso ser uma pessoa melhor. Como que eu posso tratar melhor os meus semelhantes? Onde eu posso amar mais? E ele foi feliz. Esse é o grande desafio de cada um de nós. Nos conhecer para nos autotransformar. Ter a grande compreensão de quem nós somos e por que nós estamos na Terra. Eu perguntaria para vocês, pergunta retórica, por que nós reencarnamos? Qual o grande compromisso que nós viemos fazer na Terra? Porque cada um tem o seu compromisso. Cada um tem algo de si para dar. A vida de cada um de vocês tem um sentido. Um sentido para vossas famílias, um sentido para a sociedade, um sentido para a casa espírita que nós frequentamos. Se nós queremos ser felizes e viver em paz, descubram esse sentido. E procurem a cada dia ser a vossa melhor versão. Eu não disse perfeitos, eu disse a vossa melhor versão. Porque os nossos consultórios de psicologia estão cheios de perfeccionistas. Mas o perfeccionismo também é um transtorno. Nós podemos a cada dia ser a nossa melhor versão de amor.
a nossa melhor expressão de afeto, a nossa melhor propaganda de fidelidade ao bem e a Jesus. Esse é o nosso grande convite. Mas nós só conseguiremos isso tudo quando entrarmos dentro de nós mesmos. Estão dispostos a fazer esse grande mergulho? Porque é isso que Allan Kardec pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos. Estão lembrados dessa pergunta? Vocês me ajudam, que aí eu desperto todo mundo. Qual o meio prático mais eficaz de progredir nesta vida e de resistir à tentação do mal? E os bons espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, gnote se auton. Rafael, não é essa a resposta. Eu respondi em grego e de propósito. Por quê? Porque muitos acham que essa resposta é de Sócrates. Não é. Essa resposta estava no pórtico do oráculo de Delfos, na Grécia. Ela é atribuída a Sócrates, mas nós não sabemos a autoria. E em grego, gnot, se auton, que veio para o português, conhece-te a ti mesmo. Se nós queremos então nos transformar, nós precisamos inicialmente nos conhecer. E eu trouxe algumas dicas para vocês se conhecerem, para nós nos conhecermos. Eu tenho feito algumas anotações e eu acho que elas podem ser úteis para nós. Vamos lá. A primeira anotação, se nós queremos nos conhecer. Quando eu medito em quem é o Rafael, eu não preciso meditar em como o Rafael age, mas como o Rafael reage. Por quê? Porque quando eu ajo, eu penso para agir. Por exemplo, vou fazer uma palestra lá no Trabalhadores de Jesus às 6 horas do domingo. Vocês acham que eu vim para cá sem ter preparado essa palestra? Não, eu preparei. Eu deliberei, eu pensei no que eu ia falar, como eu iria me dirigir a vocês. Agora pensem como a gente reage. Quando nós somos contrariados, qual a vossa reação? Quando uma coisa não sai da forma como nós gostaríamos, qual a reação? Quando o nosso time de futebol perde de 4-0, qual a nossa reação? Quando uma pessoa de propósito, no trânsito, nos fecha com o carro, qual a nossa reação? É assim que a gente se conhece. Porque às vezes eu acho, eu, Rafael, sou o Francisco de Assis. Não sou. Eu sou o Rafael. E para que eu consiga crescer, eu vou precisar conhecer o Rafael de verdade. Para sofrer, não. Para poder aceitar e depois transformar. Haroldo Dutra Dias, todo mundo conhece. Uma vez ele contou um causo que eu nunca esqueci. Marcelo, ele saía de uma palestra em Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem muito trânsito. Não tem mais trânsito que no Rio de Janeiro. Mas tem muito trânsito. Ele tomou uma fechada. Vocês conhecem aquela fechada que quando quem corta quase arranha o carro e o retrovisor leva junto? Haroldo baixou o vidro. Foi gritar os palavrões, não precisam evocar os palavrões. O filho dele estava do lado. Papai, vai xingar? E Haroldo respondeu, tô querendo, posso? Papai, já parou para pensar que a pessoa que te cortou estava lá assistindo a sua palestra? Papai, já parou para pensar que a pessoa que te cortou é um dos seus milhares de seguidores nas redes sociais? Já parou para pensar, papai, que é um dos leitores dos seus livros? Haroldo fechou o vidro, engoliu. É, meu filho, você tem razão.
Porque nós nos conhecemos pela forma como nós reagimos, porque nós liberamos a nossa censura. E o trabalho do profissional de psicologia, muitas vezes, não é o que o paciente maquinalmente quer nos mostrar, mas é aquilo que ele extravasa quando a censura cai. E a gente propicia que ele se conheça. Entenderam? Mais algumas dicas para o autoconhecimento. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, ele vai entrevistar um obsessor. Só o André Luiz para fazer isso, né, gente? Imaginem ele com um microfone. Estou imaginando que no plano espiritual tem algo mais moderno. Entrevistando um obsessor. O obsessor chamava-se Leonel. Vem cá, como é que você faz para atormentar as pessoas? Olha, todas as pessoas têm um tema básico, uma diretriz central da vida. Eu não vou chegar no Rafael e dizer assim, vamos para o bar beber, porque o Rafael não vai, ele não gosta de bebida. Mas eu vou chegar no Rafael, nossa, hoje você fez uma palestra sensacional, porque ele ainda é vaidoso. Então eu derrubo ele por aí. Entenderam? Como que os obsessores agem? Mitologia grega. Ilíada. Nós conhecemos um grande gladiador, um grande guerreiro chamado Aquiles. Aquiles era considerado invencível, mas ele tinha uma parte que era atacável. Qual era, gente? O calcanhar. E onde que ele foi flechado? Pois é, nós precisamos conhecer o nosso calcanhar de Aquiles. Tarefa do nosso autoconhecimento é: qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é aquele órgão que todas as vezes que você fica irritadiço, ansioso, nervoso, dói? No meu caso é o estômago. Então a gente precisa conhecer qual é esse tema central que nos desarticula. E André Luiz foi saber disso entrevistando um obsessor. Querem exemplos? Tem pessoas que falam de político o dia inteiro. Tem ou não tem? Porque a vida gira em torno da política. São os políticos do passado. São as pessoas que foram feridas pela política. Aquilo está tão mal resolvido, de nível inconsciente, brotando para a consciência da vida atual, que fica uma reverberação de política. Então briga com todo mundo, você está conversando um assunto, a pessoa leva para a política. Se o tema é política, se observe e passe a se reestruturar desse assunto. Tem outras pessoas que tudo é dinheiro. Elas estão sempre vendo oportunidades. Como é que eu posso ganhar com isso daqui? Onde que eu posso tirar uma vantagem com isso daqui? O tema básico é esse. Então se observem, porque num determinado momento, você pode passar por cima das pessoas para poder ganhar dinheiro. A gente precisa se vigiar. Por isso que o evangelista Marcos, lá em Marcos 13, 33, salvo engano, diz: vede, orai e vigiai. Mas a gente só ora e vigia aquilo que a gente conhece. Tem outras pessoas que o tema central é o sexo. E as pessoas não se dão conta que tudo para elas carreia no sexo. E elas começam a tomar conta da sexualidade dos outros. Por quê? Isso está desestruturado dentro dela. Então isso nos diz um chamariz de onde a gente precisa atuar. Para sofrer? Não, para transformar. Eu consigo modificar uma base sem olhar a planta? Eu consigo reestruturar uma casa sem agir, como chama aquela parte de baixo, gente? No alicerce. Eu preciso conhecer quais são os meus alicerces. Porque se eu conhecer, eu consigo trabalhar. Vamos para mais uma dica?
percebam aquilo que a gente gosta de criticar nas outras pessoas. Porque isso é um mecanismo de ressonância, ou um mecanismo de projeção. Como isso, Rafael? Isso é simples. Dentro da psicologia, isso chama-se mecanismo de defesa no ego. Ao invés de eu olhar algo que está na minha sombra, eu vejo aquilo na outra pessoa. Então eu olho para o outro, não consigo conviver com fulano. Por quê? Que pessoa autoritária. Usualmente a autoridade está dentro de você. E você vê na outra pessoa, porque isso é magnético. Você se aproximou da autoridade dela, vibrou, te incomodou. Eu não consigo conviver com a outra pessoa. Por quê? Ah, mas ela é tão invejosa. Será que a inveja não está dentro de nós? Uma vez, escutando uma palestra de José Raul Teixeira, que para mim é um pai espiritual, ele disse assim: e não pensem que isso vem apenas de vidas atuais, isso vem de vidas pregressas. Porque, por exemplo, se eu fui um grande mentiroso, mendaz de vidas passadas, a mentira me incomoda muito nessa vida. Só que ao invés de olhar para mim, olha fulano, mente pra caramba, eu estou recordando comportamentos meus. Ao invés de apontar o dedo para as outras pessoas, conseguem ver a minha mão? Quantos dedos tem para outra pessoa? E para mim, é mais ou menos isso. E esse dedo aqui? É o dedo de Deus, que está apontado para cima. Quando eu aponto um para lá, 3 para cá, deixa que Deus resolve. Deus é que sabe de tudo. Vamos observar, então, o que nos incomoda no outro. E casa espírita, então, é um grande teste. Porque como nós temos incômodos, como nós temos melindres, suscetibilidades. Chico Xavier já dizia: dá ao outro o direito de ser como ele é, quanto a você, seja cada vez melhor. A hora está passando, gente. Eu podia fazer um seminário sobre autotransformação. Eu vou dizer só mais um exercício de autoconhecimento. Sabem aqueles momentos que a gente explode? Eu não sei como se diz aqui em Cabo Frio, mas em Itapiruna, minha mãe dizia assim: olha, você não faz isso não, menino, que eu vou rodar a baiana com você, hein? Como se diz aqui? É a mesma coisa? Vou rodar a baiana, vou soltar os cachorros. Tem essa também? Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. E a pessoa diz assim: olha, eu saí de mim nesse momento. Não, você entrou em você. Porque pela primeira vez você teve acesso a compartimentos do seu espírito que você achava que não existia. Ou que você tamponava de uma forma que você não conseguia enxergar. Mas engraçado, os obsessores enxergam. Então é preciso que você enxergue primeiro para poder se livrar da obsessão. Compreenderam, meus amigos, que a tarefa do autoconhecimento não é uma tarefa tão simples, mas é uma tarefa possível. Para que a gente possa se conhecer, a gente precisa sair do piloto automático. O que é o piloto automático? A gente faz muita coisa e não presta atenção em nada. A gente está sempre atarefado, mas não consegue estar presente em momento nenhum. Eu vou dizer da minha rotina. Não é a música do Chico Buarque, hein? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 3 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Tudo repetido. Será que a gente não está vivendo desse jeito? Porque eu acordo, me arrumo, pego a barca, ando, vou para o trabalho. Do trabalho vou para casa, estudo um pouquinho, vou dormir. Qual o tempo que eu paro para pensar na vida, em mim, na minha imortalidade? É por isso que Santo Agostinho recomendava todos os dias, não precisa ser todos os dias, mas de vez em quando a gente precisa parar, respirar e nos perguntar: ei,
Rafael, é com você que eu estou falando. É uma conversa íntima. Como é que está a sua vida? Você tem meditado nas suas ações? Na forma como você tem tratado as pessoas? Na forma como você tem agido no mundo? Para tanto, a gente precisa sair desse piloto automático, respirar e voltar ao comando da nossa vida e não deixar que a vida nos comande. E aqui eu peço licença ao Zeca Pagodinho para fazer uma parceria com ele. Porque na música do Zeca ele diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nada contra ele. Mas tarefa do autoconhecimento é diferente. Vida, eu vou te levar. Eu vou te guiar. Porque quando a vida me leva, eu sou um Manau, perdido no mar de Cabo Frio, que o Turra hoje me mostrou, tem colorações de azuis as mais diversas. Eu preciso estar no comando do meu barco, porque senão eu fico à deriva. Isso é autoconhecimento. Vocês sabiam que o Antigo Testamento fala de autoconhecimento? Vocês se lembram da Arca de Noé? Estão lembrados? Quando Deus, vendo a perversidade do mundo, escolhe a Noé para que construa uma barca. E nessa barca ele leve um casal de cada animal, onde ele ficaria, ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e mais um casal de cada animal. Ele faz repartições nessa barca. Estão lembrados? O que ele coloca no porão da arca? As bestas feras. Os animais selvagens, ferozes. O que ele coloca na superfície da barca? Os animais domésticos. E o que está na parte superior da barca? As aves do céu. A Arca de Noé está dentro de nós. Nós trazemos na nossa intimidade as bestas feras. É a nossa instância de instinto, de pulsão, de agressividade. Nós trazemos no nosso grau consciente os animais domésticos. É a forma como eu convivo com as pessoas. Dócil, abraçando, dando bom dia. Mas o nosso futuro são as aves do céu. Quando eu vou me libertar e dar o grande voo rumo à minha espiritualização. Qual o convite da nossa autotransformação? Conhecer as minhas bestas feras, domesticá-las no meu nível consciente, para um dia lançar o grande voo da minha libertação. Compreenderam? O problema hoje é que as pessoas não querem conhecer as bestas feras e se tornam refém delas. Imagine que todos nós temos, eu vou escolher um animal aqui bem cordato, um Rottweiler dentro de nós. Eu já tive um Rottweiler. O que é melhor? Eu conhecer o Rottweiler para domesticá-lo na minha trajetória de evoluir, ou fingir que eu não conheço o Rottweiler e deixar ele morder alguém? Essa é a trajetória, gente. Isso é psicologia aliado à doutrina espírita. Convite à autotransformação. Conhece-te a ti mesmo. Transforme as suas dificuldades íntimas em propostas de espiritualização. E, para tanto, a gente vai precisar estabelecer alguns passos. E que passos são esses? Quando a gente se depara com as nossas dificuldades, nós podemos estabelecer três condutas. A primeira conduta é desculpismo. Já viram aquelas pessoas que para tudo arrumam uma desculpa? Eu errei, mas não foi culpa minha. Eu fiz isso, olha como é que está o mundo. Olha a criação que eu tive. Nem mesmo dentro da casa espírita eu sou acolhido. Desculpas. Vocês acham que as desculpas resolvem?
auxiliam, as desculpas servem como bengala. Então, ao se deparar com a nossa parte instintual, a nossa parte que ainda precisa ser domesticada, não arrumem desculpas. Enfrentem, conheçam e aprendam a lidar com elas. Uma segunda conduta ou postura das pessoas quando se deparam com seus equívocos é o culpismo. Vocês lembram de uma música que cantava antigamente? Eu prometo não cantar, porque senão não fica ninguém aqui. Acho que o Marcelo vai conhecer, porque eu estou regulando idade com ele. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. É a típica melô de quem culpa a tudo e a todos, mas nunca se faz responsável pelos próprios atos. A pessoa se encontra numa posição de dificuldade, mas o culpado não é eu, o culpado é você. Eu estou conhecendo ele pela primeira vez e já estou o culpando pelas minhas dificuldades. Será que nós não fazemos isso? Mecanismo escapista, de escape, de fuga, transferência de responsabilidade. Ah, eu sou assim por conta dos meus pais. Nossos pais são verdadeiros anjos, sem eles nós não tínhamos nascido. Ah, eu sou assim porque eu nasci num país tupiniquim. O Brasil é um lar abençoado. Que bom que nós nascemos aqui. Eu vejo pessoas, se eu tivesse nascido na França, talvez eu fosse bem melhor. Na França faz frio, gente. A França tem outros problemas que aqui nós não temos. É porque a gente tem o costume de achar sempre a grama da outra casa mais verde do que a nossa. Então, não nos valhamos nem do desculpismo, nem do culpismo, mas nos valhamos da veneranda proposta da doutrina espírita. E qual é? A ação responsável. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Errei, errei. Ainda sou imperfeito, mas posso me melhorar. Mas posso crescer diante da minha dificuldade. Tratei mal? Tratei. Você me desculpa, irmão? Você me perdoa? Por que não fazer isso? Está nas nossas mãos adotar posturas, condutas responsáveis. Nós não precisamos nos esconder mais. Do que a gente se esconde? Quando a gente culpabiliza os outros, quando a gente adota posturas desculpistas. Os benfeitores nos conhecem. Os obsessores também nos conhecem. Que a gente possa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É por isso que a gente está hoje numa casa espírita. Há alguém aqui que seja perfeito? Há alguém aqui que já está em condições de ir para um mundo celeste ou feliz? Se tiver, essa palestra não é para nós. Então, nós somos esses seres que caímos, nos levantamos, e a misericórdia de Deus sempre nos oferece as mãos. É esse o trajeto. Errei, vou me levantar. Prejudiquei, vou reparar. Entortei caminhos, agora volto para retificar veredas. Não adianta ficar com aquele peso nas costas. Já viram as pessoas, quando nós mesmos carregamos um peso nas costas, e a gente pergunta, como você está, fulano? Estou melhor do que eu mereço. Se está melhor do que merece, está tornando o Deus injusto. Mas como Deus é a suprema justiça e a suprema perfeição, cada um está no melhor momento, na melhor ocasião, na melhor família, na melhor cidade, no momento aprazado para ser feliz. Porque o convite à autotransformação é um convite para a felicidade.
Não por outra razão, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, levanta, ó tu que dormes, desperta para o Evangelho, e o Cristo resplandecerá sobre ti. Que proposta! Está nas nossas mãos. Essa ação responsável, então, eu preciso, num primeiro momento, me conhecer. Quais são os meus alicerces? Eu preciso me aceitar. Por que me aceitar? Eu só transformo aquilo que eu aceito. Eu preciso me amar. Mas, Rafael, eu vou amar aquilo que não está correto? Nós não amamos um filho nosso do jeito que ele é? Amemos a nós também. Porque quando a gente ama, a gente abre as portas, as possibilidades, para que a gente possa estabelecer novas diretrizes. Do conhecimento para a aceitação, para o amor, para a transformação. É esse o convite que a divindade vem nos fazendo. É esse o convite da religião nos dias atuais. É esse o convite que o Espiritismo vem capitaneando desde o século XIX. Vamos nos transformar. Vamos ser pessoas melhores. Vamos tratar as outras pessoas com mais doçura, com mais brandura. Vamos ser aquilo que nós pudermos fazer dentro de um processo de eu fazer o que está nas minhas possibilidades e procurar a cada possibilidade ser ainda melhor. Era isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Lembrando sempre Jesus, que ao se relacionar com as pessoas, convidava a elas uma vida melhor. Ainda pela manhã eu narrei uma passagem quando ele se encontra com uma mulher adúltera, na plena praça de Jerusalém. E todos queriam apedrejar aquela mulher. Talvez ela quisesse se apedrejar também. Mas ele provoca um exercício de autoconhecimento nos apedrejadores. Porque escreve no chão as marcas morais do débito de cada um. E ao final, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele, em outras palavras, estava dizendo, vá, porque eu te convido à autotransformação. Talvez vocês não saibam, mas o espírito Amélia Rodrigues desdobra essa passagem da mulher adúltera em 3 livros. Trigo de Deus, Nos Caminhos de Jesus. Falta um, daqui a pouco eu lembro. Isso. Até o fim dos tempos. Qual era a realidade íntima daquela mulher? Ela havia se casado. E quando se casou, o marido continuou com vida de solteiro. Porque ela ficava em casa e o marido continuava com as bebedeiras, com os amigos. Não justifica o adultério. Mas Amélia Rodrigues conta a vida de antes. Ficando sozinha em casa, uma espécie de gavião começou a cortejá-la. Então o marido, que queria que ela fosse apedrejada, também era um adúltero, porque deixou a sua mulher sozinha, desamparada no lar. E o fato é que, quando Jesus pede a ela, vai e não tornes a pecar, assuma uma vida nova. Ela vai para uma cidadezinha que é hoje no Líbano. A cidade chama-se Tiro. E ela abre uma casa para acolhimento dos necessitados. 10 anos depois, um pedinte, doente, chega naquela casa. Eu preciso encontrar Jesus de Nazaré. Eu preciso encontrar Jesus de Nazaré. E ela vai e depara-se. Era o marido. Meu irmão, o que você quer com Jesus de Nazaré? É que há 10 anos atrás, eu não assumi uma vida de casado. A minha mulher adulterou. Eu queria dizer para Jesus que eu tive raiva dele. Mas depois eu entendi que eu também era adúltero, porque eu não cumpri os sagrados deveres do matrimônio.
Então eu quero que hoje Ele me liberte, assim como libertou a minha esposa. Eu fiz a minha tarefa de autoconhecimento e agora eu quero aceitar o convite à transformação. Me ajude a encontrar Jesus. Disse ele àquela que foi sua mulher, sem a conhecer. E ela, o reconhecendo, não diz que ela era. Mas, meu irmão, você o encontrou. Não o encontrou num corpo de carne, porque ele já morreu. Mas nós o encontramos em espírito e verdade, porque a sua proposta se instalou nos nossos corações, e doravante nós iremos trabalhar, porque cada um que se aproximar dessa casa, seja ranceniano, seja pobre, seja qualquer um desses, excluídos do mundo, nós amaremos, como Jesus nos ensinou. Essa é a história da mulher adúltera. Essa história do marido da mulher adúltera. Então só nos resta agradecer a Jesus. Só nos resta agradecer o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que vem convidando a cada um de nós, há 102 anos, a nos autoconhecer, a nos autotransformar. E igualmente perguntar a Jesus, que queres que eu faça? Onde eu posso colocar o meu amor, o meu coração, por sobre a ferida das outras pessoas. Esse é o nosso caminho. Sigamos por ele e terminemos a nossa fala com uma oração, não é assim?